Oi, meus amores! Como vocês estão? Tudo bem com cada um de vocês? Vamos iniciar a nossa semana com a nossa aulinha de arte. Essa semana nós vamos continuar nas tarefas do livro. Fizemos semana passada e essa semana também vamos dar continuidade a atividades do livro. Vamos na página 466. 466. Essa daqui, ó. Aqui nessa primeira página, a gente vai apenas observar essas imagens e fazer a leitura a respeito, que fala o seguinte: esculturas e impressões. Os desenhos também podem dar origem a um tipo de escultura chamado de baixo relevo. Observe o painel a seguir. Prestem atenção nessa primeira imagem do livro de vocês, certo? Cerâmica da tumba da dinastia. Olha só. Na China, no ano 300 antes de Cristo, na China, bem antiga, né? Esse painel foi desenhado e depois esculpido para que as imagens sobressaíssem da superfície. Vocês podem prestar atenção que a imagem, ela é como se fosse assim, saltadinha, ela salta do quadro. Ela não é aquela imagem pintada e que fica retinha, não, né? Ela tem aquele volume, né? Que chama o baixo relevo. Ela é alteada, certo? Com base em desenhos, também são feitas impressões diversas, como as da imagem ao lado. Vocês observam a imagem seguinte, que vocês podem prestar atenção que é o início de um barquinho, que é chamada de xilografura. Quem já ouviu falar nisso? É um nome bem diferente, não é verdade? Mas vocês podem observar, é uma obra muito bonita, porque ela é esculpida na madeira. E já a xilografura, ela é o contrário da baixo relevo, porque a baixo relevo, ela é alteada, né? Ela fica como se fosse estufadinha. E já a xilografura, ela fica profunda. Ela, tipo, para desenhar, é utilizado um objeto, ele acho que ele é cortante, eu não sei dizer o nome dele. Mas aí ele vai esculpindo e tirando pedacinhos da madeira que vai fazendo, afundando, né? Fazendo buraquinhos, né? Como a gente pode falar. Então, depois é que é feita uma pintura. Mas é muito interessante. Esse tipo de trabalho, a xilografura, ela também era utilizada para fazer, logo no início dos tempos antigos, quando iniciou a ser feito impressos, né? Jornais, revistas. Esse método da xilografura, que é esse aqui, ó, ele era utilizado para fazer isso, porque não existiam impressoras. Então, como não existiam impressoras, então era esculpido, né? Folha por folha, para depois ser utilizado como um carimbo. Então, fazia folha por folha, escrevia tudinho e com detalhe, né? Porque para escrever e quando vai virar para imprimir, tem que ser ao contrário. Então, as palavras eram escritas todas de trás para frente. Imagine o trabalho que dava, né? As coisas foram evoluindo e hoje em dia nós temos computador, impressora, tudo rapidinho. Imagina, até hoje em dia a gente tendo que fazer isso, como seria difícil. Mas a gente evoluiu, o ser humano é muito inteligente, né? Para criar coisas que a gente às vezes nem imagina. Então, o que é que a gente vai fazer na nossa atividade? Na página 467, vocês podem observar que nós temos uma atividade para ser realizada. Então, prestem bastante atenção. Nós vamos produzir uma obra, né? Com base em marcas no papel. Vamos fazer algo semelhante ao que eu expliquei aqui do textinho. Vamos precisar de tampa de caneta, um quadrado de cartolina, certo? Quem não tiver a cartolina pode fazer com papel ofício, certo? Certo que a cartolina ela daria um resultado bem melhor. Mas caso não conseguir a cartolina, pode ser feito também com papel ofício. Mas na escola temos disponível sim a cartolina, tá certo? Então pode pedir a cartolina na escola que eles entregam, tá certo? Vai utilizar tinta guache da cor de sua preferência, um copinho com água, só assim, um pouquinho de água, um recipiente pequeno para misturar a tinta,
pano para limpeza e pincel. Aqui fala número 20, imagina na frente, ou similar. Então não é obrigatório ser o pincel número 20, certo? Pode ser o pincel que você tiver em casa. A cor da tinta pode ser uma que vocês também quiserem. Escolham uma de preferência de cada um. Também isso aí não vai influenciar. O que é que vocês vão fazer? Vai utilizar o caderno de desenho? Vai, mas ele vai ser usado apenas como apoio. Porque vocês vão pegar o pedaço da cartolina e vão colocar ele em cima do caderno. Então, para poder ficar a superfície mais fofinha, não ficar tão dura, né? Para quando vocês forem executando a atividade, aí vai ser necessário que esteja em cima de um caderno. Quem não tiver caderno de desenho, faz em cima do caderno de matérias mesmo, que isso aí não influencia, não. Então, número 2, faça um desenho na cartolina utilizando a tampa da caneta. Observe que o desenho ficará marcado. Então, você vai pegar a tampa da sua caneta, certo? E vai desenhar com ela. Então, vai ficar só a marca, né? Porque não tá usando a caneta, não tá usando o grafite, então não vai ficar marcado, desenhado. Então, com a tampa vai ficar só a marca. Então, vocês não precisam fazer uma coisa muito grande. Pode fazer uma árvore, uma flor, uma coisa menorzinha. Não precisa fazer um desenho cheio de detalhes. Mas vai fazendo com um pouco de força, mas lembrando de ter o cuidado para não rasgar o papel, tá certo? Depois que fizer o desenho, o que é que vocês fazem? Dilua a tinta guache com um pouco de água e aplique na cartolina sobre o desenho. Assim ele ficará mais evidente. Como diluir a tinta? Não é igual o que a gente fez da tinta amolecida, não. Lembra da atividade da tinta amolecida? Aquela a gente colocou muita água, que era para ficar bem líquida. No caso dessa, é só um pouquinho da água para ela ficar um pouco mais mole, certo? Mas para não ficar durinha como ela é, né? Que a tinta guache, ela é bem cremosinha. E não ficar tão mole como aquela que ficou quase água, né? O da tinta amolecida. Vocês vão colocar que ela fique mais líquida um pouco. Tipo a espessura da cola, a cola branca, né? Mais ou menos como a cola, aquela espessura ali. Então, vocês vão pintar, como mostra aqui no modelo. Pega o pincel com a tinta e vai pintar por cima das marcas que vocês fizeram com a tampa da caneta. E vocês vão ver o resultado, para a gente chegar ao resultado final, é esse aqui, ó. Onde a gente fez a marca com a caneta, é para ficar mais escuro. Então, assim, pintem com cuidado, não encharque muito o pincel, para o pincel não ficar muito cheio de tinta, para ir fazendo aos poucos. Vocês fazem primeiro em cima do desenho e depois vocês podem pintar o restante da folha em volta. Mas interessante é que foque primeiro no desenho. Aí vocês, quando finaliza, né, coloca para secar, que quando secar ele vai ficar mais evidente ainda, tá certo? É um trabalhinho bem legal e bem interessante, é tipo uma experiência que a gente tá fazendo, né? Então vamos ver se vai dar certo para todo mundo. Então vou ficar aguardando que vocês façam e passem um retorno para mim, se deu certo, se não deu. Se não deu certo, é para me dizer também, tá bom? Eu quero ver, porque pode acontecer de não dar certo, tá? Mas se não der certo, não tem problema, não precisa ficar triste, porque é um tipo de atividade que pode acontecer de dar certo ou não. Então, vocês façam, mandem pra mim, que eu vou dar uma olhada pra gente ver como é que ficou, tá certo? Mas não esqueçam de me enviar, certo ou errado, enviem de qualquer maneira, tá bom? Que eu vou ficar aguardando. Um beijão bem grande pra vocês, até a nossa próxima aula, viu? Fiquem com Deus.